Bom pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje, como podem ver, estamos além fronteiras novamente. Estamos na Ilha do Sal, aqui em Cabo Verde, uma das ilhas mais turísticas aqui do nosso país. Estamos aqui a fazer este vídeo, praticamente um vídeo não planejado. Caímos quase de paraquedas aqui na Ilha do Sal, mas aproveitamos e vamos à boleia para mostrar também as belezas desta ilha e porque é que é tão procurada por tantos turistas de várias regiões do mundo. Temos aqui connosco o nosso Elvis, que também trabalha com a área de turismo aqui na Ilha do Sal, né, Elvis, que nos está a promover esta visita aqui às zonas, digamos, atrativas da Ilha do Sal. Estamos aqui neste momento em qual zona? Ali no tem Baía de Mordeira, que ele é um berçário onde muitos peixes também reproduzem. Também entre abril e maio não tem baleia jubarte a reproduzir ali. Lá assim no fundo não tem famoso Monte Leão, ou se não por os nativos rochas Joaquim Pintinha. A Baía da Mordeira também é um ponto, é um berçário para peixes, mal não tinha falado, rica em peixes, rica em corais, é uma zona de muito interesse para amantes de atividades marítimas, atividades subáqua. É um espaço interessante também para banhos, que já vi que aqui uma pequena baía. Sim, é um sítio onde é que correntezas praticamente até existia, a ondulação é baixa, é um sítio propício para banhos, principalmente para crianças. O que é que você te grelhou hoje? Hoje não tem coxinha, salsicha, não tem metade de frango, não tem viado de porco, não tem... Isso tudo é viado. Esse é o nome do porco. Esse é para almoço, né? Ok, obrigado. Ok, de nada. Tá bom, até a próxima. Força. E depois vamos seguir com um tour aqui por algumas zonas, algumas atrações da Ilha do Sal, né? Sim, dali nós também fazer uma pequena paragem ali na zona da Presidência, que tem um grande valor histórico, que infelizmente hoje a gente quer saber o que dá-lhe esse valor. Depois nós vamos para a zona de Baía da Parda, Baía Tubarão, nós vamos para Salina e talvez fazer mais algumas coisas ainda para o resto da tarde. Exatamente. Estamos juntos com o Elvis é natural de São Nicolau, trabalha na área do turismo aqui na Ilha do Sal e aproveitamos e vamos à boleia para mostrar-vos também um pouco aqui desta ilha maravilhosa. Venha daí. Aqui é a antiga Presidência, onde que todos os encontros diplomáticos aconteceram aqui. Foi aqui que foi assinado o acordo para tirar Nelson Mandela da cadeia e a negociação entre Grã-Bretanha e África do Sul para o fim do apartheid aconteceu aqui. A negociação E o acordo também foi assinado aqui. Então, foi aqui nessa casa que aconteceu, era a casa onde vivia o supervisor, o chefe de escala da South African Airways, África do Sul. Então foi aqui que aconteceu o primeiro encontro de negociação, o fim do apartheid. Estamos na zona da Pretória, as primeiras casas construídas pelos sul-africanos aqui. Então, pelo facto de ser dos sul-africanos, então deram o nome de Pretória.
Porque temos uma pretória também na África do Sul. Portanto, fica aqui também essa referência histórica. Desde já obrigado ao Elvis, que para além de estar a ser o nosso guia também, está aqui a nos fornecer informações muito interessantes para o nosso vídeo. Bom, foi de um pulinho de Mordeira, viemos aqui até Pretória, conhecemos um pouco, muito resumidamente, um pouco da história, e agora já estamos a caminho de Pedra de Lume, onde há o famoso Salinas de Pedra de Lume, né? É muito procurado pelos turistas, e nós vamos fazer uma visita rápida aqui à Pedra de Lume e também à Salina, para vos mostrar um pouco desta, podemos dizer, beleza natural aqui de Cabo Verde. As Salinas, além de um grande atrativo pelo seu paisagístico, é um sítio de grande interesse geológico, é um sítio com água muito salgada, que é muito boa para tratamentos de pele, de reumatismo, e também é uma das 7 maravilhas de Cabo Verde. Bom, Elvis, como tínhamos planeado, vir até Pedra de Lume, mas estamos agora na zona de Baía da Parda. E o que é que há de interesse Baía aqui? da Parda. Estamos a ver tantos turistas aqui. O atrativo da Baía da Parda é ver os tubarões. Aqui vê-se tubarão, que se conhece como tubarão-limão, que crescem em média até 2,5 metros aproximadamente. Vê-se os grandes, mas também pode-se ver os pequeninos, média de meio metro, bem perto. Vamos lá à nossa aventura, que vamos ver tubarões a nadar ao pé. Uma das razões que estão sempre cá é que a água é quentinha, então os peixes vêm para a reprodução e eles se alimentam aqui. Essa zona também é rica em polvo. Tubarão-limão come muito polvo. Ok, mas nós não vamos encontrar tubarões maiores, não é? Provavelmente sim. Sim. E não há nenhum risco envolvido? Risco zero. Zero. Então quem quiser pode vir à vontade. Pode vir, vale a pena. Muitos anos nestas andanças, nunca houve acidente nenhum aqui. Vale a pena essa aventura. Há turistas que abdicam de fazer um tour completo só para vir aqui. Preferem vir aqui, passar 1 hora, 2 horas aqui. E portanto há coisas na Ilha do Sal para se conhecer, para se ter essa experiência só com quem conhece. E nós tivemos essa sorte de estar aqui com o Elvis, porque eu nunca imaginaria que havia esta atração aqui na ilha. Why is beautiful. Aqui temos uma experiência de ver os tubarões no seu habitat, não é oceanário, é no seu habitat. Esses que estão aqui à nossa frente, dá para ver que devem estar a média de 1,5 metro a quase 2 metros. E a mente humana está programada, ver tubarão significa perigo, mas esses também, se tentarmos aproximar, da mesma forma que temos medo de tubarão, eles têm medo de nós. Se tentarmos se aproximar, eles se intimidam e fogem. Mas não são perigosos. Completamente inofensivos. Que eu já estou quase com medo, que estamos muito próximos. Mas é muito interessante, é uma sensação assim estranha. Sim, nós conhecemos tubarões como sendo animais muito perigosos, e estar aqui tão perto dá aquele friozinho na barriga. E podemos ver que os turistas já gostam dessa experiência. Estão aqui parados à espera, os tubarões vêm e passam-nos por entre as pernas. Sim. É uma sensação única, uma experiência única. Para mim, que sou cabo-verdiano, imagino para quem vem de longe só para presenciar isto. Estamos aqui a tentar chegar junto dos tubarões. Então estão aqui mesmo à nossa frente. Mas provavelmente a imagem não mostra. Mas é que estão muito próximos mesmo.
Aqui também a profundidade não é muita, portanto é um berçário perfeito para estes tubarões. Olha aqui à nossa frente, olha aqui à nossa frente. 3, 4 tubarões. And I should answer in Dutch or in English? In Dutch and English, up to you. English, better. English, better. better. Yeah. English. 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 Yeah, Is my hair alright? yeah, it's good. It's good. Please share your experience, what we have seen here, the emotions and everything. Sure. Okay, so we're here at Shark Beach in Sal, and we just went to see the lemon sharks. They're big, guys. They're really big. Wow. It was really nice experience. And you To saw see the them babies so too. up close. And you saw the babies too. I saw the babies too. Yeah. It was really. I've never seen a shark so close by. Do you recommend it? Yes, I would definitely recommend it. Thank Nice. you. Thank you. Name, please. Koos. 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 From the Netherlands. From the Netherlands. Yeah. Thank you. Yes. Olha, já esta curiosidade aqui já tinhas partilhado comigo, mas vamos partilhar aqui com os nossos seguidores. Não sei se conseguem ver no vídeo, mas temos aqui rochas brancas, do outro lado temos rochas brancas novamente, e aqui no meio temos tipo uma autoestrada. uma autoestrada, uma passarela, né? A que se deve? É junção de correntes dos dois lados. Então traz essas pedras pretas até ficar cá no meio. Temos aqui um tubarãozinho com um lapador na costa. Interessante, interessante. É um peixe. Peixe parasita. Muito interessante. Agora vamos seguir para... As salinas. E o que é que vamos encontrar de interessante nas salinas? A sensação de se flutuar nessa água tão quente e salgada. Exatamente. E o resto, só vendo o vídeo para saber. Sim. Venha daí. Já estamos mesmo aqui na zona de Pedra de Lume, junto com o Elvis, que nos trouxe aqui agora para vermos exatamente o quê? O que é que vamos mostrar aos nossos seguidores? Aqui temos o primeiro porto construído na ilha. Aqui à nossa trás temos a antiga refinaria. E mais ali no caminho para as salinas está um teleférico, sistema de cabos que trazia o sal antigamente. E isso foi das razões que que decidiram a construção do aeroporto aqui no Sal, porque julgavam que, como já tinham essas infraestruturas, já tinha pessoas com mão de obra qualificada que podiam utilizar na construção do aeroporto, porque na altura havia 3 opções para construir o aeroporto, que seria aqui no Sal, na Ilha do Maio e na Ilha da Boa Vista. As razões que fez com que decidissem que seria aqui no Sal são essas infraestruturas que podemos ver aqui. Já tinham as infraestruturas bases. Exato. Básicas, aliás. Mas há pouco me falavas que aqui praticamente era, digamos, um território francês, não é? Sim. No início foi português, os portugueses venderam aos franceses, pois a missa foi construída pelos franceses em 1919, que trazia o sal das salinas aqui em baixo. Por exemplo, antigamente aqui em Pedra de Lume havia uma moeda única, que se fosse aos parques comprar com essa moeda não valia nada, que era, de um lado era Salin du Cap-Vert, do outro lado a moeda era dividida em classes, em vez de
um escudo, 2 escudos, 5 escudos ou 50 escudos, era dividida em classes A, B, C, D. Eu posso garantir que eu vi até classe D, não posso dizer que era até o classe D, que não havia mais. E isso era como eu costumo dizer, quase como uma escravatura moderna, porque trabalhavas com eles, eras pago nessa moeda e tinhas que comprar com eles, porque fosses aspargos, isso não valia nada. Não valia nada, não é? Exato. Tantas histórias interessantes aqui também da Ilha do Sal, para além da parte turística, digamos, da paisagem, mas também há essa vertente histórica que o Elvis vai aqui nos passando neste vídeo. Esses aqui eram os barcos de antigamente. Que era utilizado na exportação do sal. Mas esses barcos faziam somente o transbordo, levavam o sal daqui até à Bahia para passar para os barcos grandes. Tantas histórias interessantes. E daqui já conseguimos descobrir a origem do nome da ilha, não é? Exato, Pedra do Lume. A Ilha do Sal. Ok. Sim. Também é uma ilha que produz muito sal. Produzia, aliás. Não, ainda produz. Não tanto, mas ainda produz. Okay. Ok, estamos exatamente agora à entrada daqui das Salinas de Pedra de Lume. Vamos entrar para conhecer esta atração turística aqui na Ilha do Sal. Para já logo à entrada este acesso, este túnel que nos leva até dentro, digamos, da cratera da Salina, onde está a Salina, mas também por fora conseguimos ver essas infraestruturas que serviam para o transporte do sal até a zona de Pedra de Lume lá em baixo, onde estivemos há poucos instantes. Qual é que é a atração aqui? O que é que as pessoas fazem exatamente nesta salina? Para além de ver. Além de experiência de segundo bar, essa água é rica em minerais botânicos, tipo enxofre, que é muito bom para a pele, reumatismo e muitas coisas. Boa tarde. Boas tardes. E as pessoas aproveitam para tomarem banhos de lama, argila, banho com aquela água que tem muito sal. Sim. Essa água está cerca de 26 vezes mais salgada que o mar. Portanto, vamos conhecer. Então, é uma cratera com cerca de 900 metros de diâmetro e está a cerca de 2 metros mais baixo que o nível do mar. A água do mar chega naturalmente por infiltração. Aqui temos o antigo entreposto, onde eram feitas as trocas comerciais, como eu já tinha dito, com aquela moeda única que havia. Era aqui que se fazia as trocas comerciais. Hoje é um restaurante-bar, posso assim dizer, com mais infraestruturas, casas de banho, a duche, para quem quiser um duche depois de tomar um banho nas salinas. Aqui nunca chegou a ter uma erupção. Okay. Aqui inflamou com as altas temperaturas prontas a entrar em erupção. A um dado momento arrefeceu. Como arrefeceu, colapsou. Então por isso é que fez essa caldeira.
Ok pessoal, e creio que aqui vamos terminar o nosso vídeo, o nosso tour pela Ilha do Sal. Foi um vídeo relâmpago, como dissemos, não foi planejado, mas saiu muito bem aqui com a companhia do Elvis, que nos fez essa gentileza de nos mostrar um pouco da Ilha do Sal. E já agora, antes de pedir, para quem vem para o Sal, como é que podem te contactar? Opa, estou no Facebook, Elvis Tours, no Instagram, no WhatsApp, 00238 9910326. Nos mídias, no geral, pode-se encontrar Elvis Tours, e será um prazer acompanhar a cada um de vocês. Exatamente, procurem por Elvis Tours, que vão ser bem guiados aqui no Ilha do Sal e vão conhecer lugares fantásticos. Elvis, foi um prazer enorme, pá. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado eu. Por nos ter conduzido por esta viagem. Nós vamos marcar um próximo encontro, num próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau.